Pessoal, continuando aí com o nosso conteúdo de ondas, eu quero falar aqui sobre análise de Fourier. Chamo a atenção de vocês que esse assunto não está na 10ª edição do Halliday. Ainda assim, eu estou comentando aqui com vocês porque eu acho bastante interessante esse assunto, até porque hoje o computador é uma máquina muito comum na nossa vida e utilizando um software de computador aí, você pode brincar bastante com a análise de Fourier no sentido de obter informações de determinadas curvas que representam algum fenômeno físico. Então vamos lá, o que diz o teorema de Fourier? Fourier era um matemático francês, tá? O teorema dele diz o seguinte, que qualquer curva, não importando de que natureza ela seja ou de que maneira ela foi originalmente obtida, essa curva pode ser perfeitamente reproduzida através da superposição de um número suficiente de curvas harmônicas simples. Olha aí a palavra-chave. Curvas harmônicas simples. Então, uma curva harmônica simples é uma função seno, uma função cosseno, que você já vem estudando aí ao longo do nosso conteúdo de ondulatória. Então, o que o Fourier disse é o seguinte, que qualquer curva você pode obter através de um empilhamento de ondas. Eu vou comentar com vocês aqui, inclusive vou mostrar um software bem popular, que é o Excel, e vou brincar um pouco com essas ondas que você está vendo aqui, para que nós possamos gerar uma onda dente de serra. Então, vou apresentar para vocês aqui um exemplo de uma onda que não é obtida por uma única curva harmônica simples, mas pode ser obtida através de várias curvas harmônicas simples. Então, olha aqui, ó. Vou apresentar uma onda que ela é obtida por seno de ômega t, que multiplica 1 sobre π, aliás, menos aqui, depois menos 1 sobre 2π, seno de 2 ômega t, 1 sobre 3π, menos 1 sobre 3π, vezes seno de 3 ômega t, e aqui 1/4 de π, 1 sobre 4π, que multiplica seno de 4 ômega t. Note que se aqui tem 1π, aqui tem 1 ômega t. Se aqui tem 2π, aqui tem 2 ômega t, e assim por diante. Tá? De tal maneira que você poderia escrever de maneira generalizada esse y de xt. Na verdade, você vai ter aqui um y, simplesmente um y de t, e esse y de t, ele pode então ser dado por um somatório de menos 1 sobre n vezes π, que multiplica seno de n ômega t, onde n varia de 1 até um nzão específico. É aquela questão de você ter um número suficiente de curvas, ou, aliás, um número suficiente de curvas harmônicas simples. No caso aqui, vou mostrar para você que se você tiver 6 parcelas aqui, você já vai ter o dente de serra, conforme mostrado aqui. Ó. Você vai ter uma onda dente de serra conforme essa onda mostrada aqui. Na verdade, teoricamente, ela seria esse pontilhado. Aí você teria que ter um n aqui, ó, infinito. Mas
Se você tiver um número suficiente, digamos lá 10 parcelas, no caso aqui eu vou mostrar para você que com 6 parcelas você já consegue esse formato mostrado aqui, cheio, nessa curva cheia aqui. Então, eu reproduzi aqui, aliás, essa curva aqui, ela é inerente a esse formato matemático aqui. Ó. Na verdade, tem mais dois termos aqui ainda. Ó. Então, olhando para aqui, ó, você vai ter até o 6 seno de 6 ômega t aqui na função. Bom, então agora eu vou levar isso aqui lá para o software e nós vamos brincar um pouquinho com essa função aqui lá no Excel. Então, abrindo aqui o Excel, está aqui a função. Eu coloquei aqui 1 sobre π vezes seno de ômega t, 1 sobre 2π, seno de 2 ômega t e assim por diante. Então, aqui teria mais dois termos, que seria 1 sobre 5π, seno de 5 ômega t, 1 sobre 6π, vezes seno de 6 ômega t. Então, vou plotar aqui os termos iniciais. Repare que aqui nós temos 1 sobre π, o t aqui é a nossa variável independente, obviamente o y é a variável dependente, e nós temos alguns parâmetros, aliás, nós temos um parâmetro aqui que é o parâmetro ômega. Tá? Então, pensando aqui no ômega, vou tomar um ômega como sendo um ômega de 6,28 rádio por segundo, que se refere a uma frequência de 1 Hz. Só você lembrar que ômega é 2πf. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 vezes 2π, 2π é 6,28. Então, o ômega é esse valor que eu estou colocando aqui, 6,28 rádio por segundo. Escrevi aqui. Ó. O π, aproximadamente 3,14. E esse ômega eu estou escrevendo aqui também aproximadamente 6,28. Então, se a frequência é de 1 Hz, o período vai ser de 1 segundo também, porque frequência é 1 sobre t, né? Basta a gente lembrar disso aqui. Então, o que o Fourier falou? Ele falou que essa onda dente de serra ou qualquer curva pode ser obtida a partir de curvas harmônicas simples. Então, uma curva harmônica simples é essa aqui. Ó. Seno de ômega t multiplicado por 1 sobre π. Uma outra curva harmônica simples é essa aqui. Ó. Seno de 2 ômega t multiplicada por 1 sobre 2π. Então, vamos começar desenhando uma única curva aqui. Ó. Então, como foi feito aqui? Ó? Igual você fazia lá no ensino médio. Você define as variáveis, a variável independente, no caso aqui é o t. Então, eu coloquei aqui o t variando de 0 até 2, até 1,99. Eu já peço o Excel para contar para mim aqui, ó. Você vai ver que tem um intervalo. Você vai ver que tem um intervalo aqui, ó, de 0,01 entre os valores consecutivos de x. Isso tudo eu já peço o Excel para fazer para mim. E agora o valor correspondente da ordenada, que é y. Esse valor de y aqui. Esse valor de y aqui, eu já dei o comando para o Excel aqui, ó. 1 sobre π, 1 sobre 3,14, que é isso aqui, ó. Que multiplica seno de 1 vezes 6,28. 6,28 é o valor da frequência.
Tudo isso multiplicado pelo T. Onde é que eu encontro o T? Eu encontro o T aqui no A2. Ao A2 aqui, ó. Então, o A2 é essa célula aqui. Quando eu vier para aqui, a mesma coisa, ó. Então, eu tenho 1 sobre 3π, seno de 1, que multiplica 6,28 a 4. Aqui, ó. Então, eu já dou o comando para o Excel fazer isso tudo para mim. Então, agora eu vou pedir o Excel para desenhar esse gráfico para mim. Então, marquei aqui o T e o Y. A coluna A é o T, a coluna B é o Y. Vou pedir o Excel para desenhar isso aí para mim. Vou pedir para ele inserir um gráfico aí para mim. Olha aí. O Excel inseriu o gráfico aqui para mim. Olha aí, ó. Eu estou fazendo o T variar de 0 a 1,99. Aqui, ó. Olha o T aonde veio parar aqui, ó. É 1,99. Então, eu tenho aqui esta função, que é uma curva harmônica simples. Agora, eu vou pedir o Excel para desenhar essa curva aqui para mim, ó. Aqui está a minha abscissa, aqui está a ordenada. De novo, ó. Como é que eu pedi o Excel para calcular isso para mim? Então, o Excel vai olhar para a primeira coluna aqui, que é a coluna referente à variável independente, que é o tempo. E olha aqui o comando, ó. Essa célula aqui responde a esse comando. 1 sobre 2π, repare que 2 vezes 3,14. Aqui, ó. É essa expressão aqui, ó. 1 sobre 2π, que multiplica seno de 2 ômega t. Então, ela aqui, ó. Olha só. 1 sobre 2π, 2 vezes 3,14, que multiplica seno de 2 vezes seno vezes 6,28 vezes A2. O A2, aqui, isso aqui é a coluna A2, está aqui. E com isso eu peço o Excel para calcular nessa terceira coluna, olhando para essa primeira aqui e seguindo esta lei matemática, que é essa mostrada aqui, ó. E assim foi feito para esse termo, para esse termo. Então agora, já que o Excel desenhou para mim a curva referente a essa abscissa e ordenada, desenhou essa curva aqui, eu vou pedir o Excel para desenhar a curva referente a esta segunda função, essa segunda parcela aqui, ó, que é 1 sobre 2π, seno de 2 ômega t. Então, vou pedir o Excel para desenhar isso aí para mim. Olha aí, o Excel desenhou. Repare que aqui eu tenho 2 comprimentos de onda. Aqui eu já tenho 4 comprimentos de onda. Então, repare que até aqui no 0,5 eu tenho um comprimento de onda, mais um comprimento de onda até o 1, mais um comprimento de onda até 1,5 e mais um outro comprimento de onda até o 2. Então, aqui, no mesmo intervalo de tempo, coube 4 comprimentos de ondas. Então, eu posso pedir o Excel também para desenhar no mesmo plano cartesiano essas duas ondas aqui, ó. Vou pedir o Excel para desenhar. Olha aí, ó, que interessante, olha. Essa curva em azul aqui, então repare, essa curva em azul aqui refere-se a essa primeira parcela. Essa curva em laranja refere-se a essa segunda parcela. E assim, se eu quiser fazer isso para as 6 parcelas dessa expressão matemática aqui, ó, eu poderia chegar aqui e pedir o Excel para desenhar isso no mesmo plano cartesiano. Olha aí.
Aqui eu tenho as 6 curvas que o Excel fez para mim. Então, você tem aqui, por exemplo, em azul, de 0 a 2, coube apenas 2 comprimentos de ondas. Quando você vai para esse vermelho aqui, ó, você vai ver que coube 4 comprimentos de ondas. Quando você vai para essa cor aqui, me parece que é roxo ou cinza, não sei. Essa aqui, ó, você já vai colocar 8 comprimentos de ondas e assim por diante. Então, como que cada um comprimento de onda foi gerado? Aqui, ó, como cada um comprimento de onda foi gerado. Como que cada função de onda simples foi gerada. Pedi o Excel para calcular para mim. Repare que aqui tem, ó, o último aqui eu tenho 1 sobre 6,3,14, que é 6π, que multiplica seno de 6 vezes 6,28, que é o ômega, vezes A2. A2 é a variável independente. Então, eu determino essa fórmula para o Excel e ele faz as contas para mim. E aí, o que acontece? Eu posso também pedir para o Excel somar esse valor, com esse valor, com esse valor, com esse, que vai dar esse aqui. E ó, repare, olha como é que ele fez essa conta. Ele somou o B2 mais o C2 mais o D2 mais o E2 mais o F2 e assim por diante. Então, quando o Excel for calcular essa célula aqui, ele vai pegar todas essas somas que eu estou apontando aqui, ó. Quando ele for calcular essa soma aqui, ele vai passar por todas essas células, vai somar aqui. Com isso, eu faço um y de t, que é o somatório de todas as funções parciais, conforme aqui, ó. Então, eu pego cada uma dessas ondas e somo para obter esse valor aqui, ó. Então, vamos voltar no Excel aqui, ó. Então, aqui eu mostrei para você as curvas de cada função simples de maneira independente. Ela está aqui. Vamos colocar aqui no cantinho. Agora eu vou pedir ao Excel para desenhar ele vai desenhar essa função, essa ordenada em função dessa abscissa. E lembrando que essa ordenada é a soma de todas essas que estão mostradas aqui em branco, ó. Então eu vou pedir o Excel para desenhar. Olha aí, que é exatamente a função dentro de serra, que é a soma de todas essas aqui. Então, com o software, eu estou usando aqui o Excel, que é um software muito popular, mas existem outros softwares ainda até mais rebuscados que o Excel. Então, você pode usar um software qualquer, software matemático qualquer, para fazer essa análise de Fourier. Então, o que eu mostrei aqui é que, a partir de funções simples, você pode obter qualquer curva a partir de funções harmônicas simples, funções senos ou função cosseno. Tá? Então, isso é a chamada análise de Fourier.